Obrigado, meu filho. Olha só, querido, você pegou a ênfase errada, né? E primeiro você fez assim uma citação de alguns textos para criar uma suposta antítese. Os textos eram todos de amai, 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 perdoai, perdoai, isso, aquilo, de Jesus, né? E a antítese é João. João que diz lá, é só ler antes, né, querido? Para ver se o cara está negando alguma coisa, está se contradizendo. João, leia do capítulo 1 de carreirinha, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º. Tudo é uma sequência, não é texto de Nostradamus, você entendeu? Tem que ler de carreirinha. Não padece de nenhuma interpretação especial. Quando você lê de carreirinha, vai fazendo sentido. Você entende primeiro a pessoa, o espírito da pessoa, o que ela está falando. Não são letras, é a mensagem. É a mensagem, é o espírito que eu quero compreender. Se eu compreendo a mensagem, as letras vão virando detalhes, já iluminadas pelo sentido maior. Quando eu tenho Jesus como minha chave interpretativa, isso fica infinitamente mais óbvio. Eu comecei dizendo, você criou uma tese para tentar apresentar uma antítese, mas totalmente equivocado, porque você não viu que a ênfase de João na primeira epístola, no capítulo 5, não está em não oreis, está em se virdes orai. Ele está propondo que se ore e que se faça um absurdo. Um absurdo do ponto de vista do protestantismo, um absurdo do ponto de vista dos evangélicos, um absurdo do ponto de vista dos judeus antigos. Um absurdo. Qual era o absurdo que João propôs? Se algum de vós vir a um irmão cometer pecado não para a morte, rogai por ele e o Senhor o perdoará. Porém, se você vir alguém pecar para a morte, por esses eu não digo que rogai. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo entre os Iscariotes, o Judas Iscariotes e Deus. É só um problema dele com Deus. Deus vai resolver com esse cara. Você não chega aí. Mas o que João está dizendo é: nós recebemos a prerrogativa sacerdotal, intercessória, para que saibais que o Filho do Homem, tanto quanto os humanos filhos do amor do Filho do Homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. É que João disse, lembrando do que Jesus disse ao paralítico, do que disse a eles em João, no Evangelho capítulo 21, quando disse, recebei o Espírito Santo. Se de alguns, não é de todos, se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Se de alguns reterdes, ser-lhes-ão retidos. Eu já expliquei também isso muitas vezes, está tudo escrito em todas essas coisas que eu menciono toda hora. Tudo, não tem nada aqui que eu não tenha tratado, na realidade é essa. Muitas vezes. Então, a tua ênfase recaiu no lugar errado. Você botou a sua ênfase no pecado para a morte, que é o que nunca tem a ver com a gente. É igual eu querer se meter na questão do pecado com o Espírito Santo, ou me meter no destino de Hitler, ou me meter no que vai acontecer a Satanás. Não sei, cara, eu estou tentando viver a vida do tamanho que eu sou. Então, o que tenho ali é uma permissão para orar pelo meu irmão, que está transgredindo, sem ser aquela deliberação fanática do ódio, da hostilidade, da raiva, do sentimento homicida, da prática do mal constante, concreta, obstinada, resiliente e tenaz no alcance de cada vez mais maldade, isso tudo deliberadamente, conscientemente, lucidamente, como escolha. Isto é pecar para a morte. Por esses, João disse e eu digo, não ore. Entregue a Deus. Não ore no sentido de dizer, Senhor, perdoa-o.
Porque você não sabe, está para além de ti. É mistério, tem a ver com uma iniquidade mais profunda do que eu e você alcançamos. Mas se você vir o seu irmão que andando ali deu uma derrapada, o cara andava bem, escorregou, voltou chorando. Pelo amor de Deus, como é que eu fui fazer uma besteirada dessa? Eu digo para ele em nome de Jesus: estão perdoados os teus pecados. E eu sei que o Senhor os perdoou. São pecados do meu tamanho, são pecados da condição humana, são pecados da natureza e da naturalidade da natureza humana. São pecados do desencontro humano, não são as deliberações de uma alma satanizada e comprometida com o mal, realizando de maneira obstinada. Por esses eu vos digo que não rogais, dizendo: Pai, perdoa-os. E que não façais nenhum tipo de absolvição, mas para aquilo que é o pecado da vida, da natureza, da condição de qualquer ser humano, que não é uma escolha, é escorregão, é deslize, é equívoco, é autotraição, sem a busca de fazer daquilo nenhuma maldição para ninguém. Você viu, ele pecou. Os pecados que você conhece, que você já pecou, em relação aos quais você também tem conhecimento do arrependimento, porque você já se arrependeu. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade, ele dá autoridade, para que naquilo que eu identifique a condição humana com toda sinceridade, ele que me mandou perdoar o meu próximo 70 vezes 7, me ensina também que quando eu perdoo, ele está perdoado para mim e para Deus. Eu passei alguns anos visitando Bangu 1, no tempo que Bangu 1 era um Alcatraz no imaginário nacional, década de 90, uma coisa enorme, só estavam os bandidos mais famosos. Naquele tempo havia muito bandido Robin Hoodiano famoso no Brasil, quase todos já morreram, outros estão velhos, tem pelo menos um me assistindo agora, fora já da prisão e idoso. Mas houve alguns ali, os quais, em relação aos quais eu nunca tive coragem de fazer nada a não ser orar, porque eu olhava nos olhos deles e eu via que eram pessoas completamente comprometidas com a vontade de matar. É isso. Um ódio, me confessando mesmo. Meu Deus, cara. Deliberadamente. Deliberadamente. Então, querido, eu não sei onde está a tua contradição. Eu acho que eu conheço o espírito da Escritura mais ou menos. Nunca encontrei isso no Novo Testamento. Basta olhar a partir de Jesus a chave hermenêutica. Você tem aquela imagem aí, Judá, daquela montagem, onde depois que você enxerga a face nos escombros da montagem, aí tudo ganha sentido, tudo ganha perspectiva. É assim com Jesus. Quem só lê a Bíblia toda sem ter aquele ponto de referência, Jesus como chave hermenêutica, fica apenas com uma desconexão total. Não entende, não vê, não enxerga, não compreende nunca o sentido, não vê nunca a cara final das coisas. Aí olhou para a Escritura, tendo Jesus como chave hermenêutica, tudo se delineia, tudo ganha sentido. Enquanto isso, você só lê a Bíblia e não entende nada. Até fazer a Bíblia ser serva de Cristo. E ler a Bíblia a partir da face de Cristo, do Espírito de Cristo. Aí tudo começa a fazer sentido. Umas coisas ficam na composição do quadro, outras saem, porque não tiveram lugar, fazem parte da sucata que virou inútil. William, querido, aquele homem que morreu ao lado de Jesus na cruz, que é chamado de malfeitor, que é designado como malfeitor, bandido, isto e aquilo. Em Lucas não, era um dos crucificados, mas Mateus, Marcos o pintam com características de salteador, de um indivíduo do mal, do ponto de vista de como ele teria vivido a sua existência anterior. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque tudo que você fez até então foi em legítima defesa. Não.
O perdão não precisa de justificativa para ser perdão. O perdão é unilateral. Não é por causa do outro, não é por causa das justiças do outro, das explicações do outro, que eu, sendo o perdoador ou que tenha o poder de perdoar, perdoá-lo-ei. Não. O perdão é uma decisão minha. Eu perdoo até quem não se arrependeu, até quem não sabe o que faz, até quem, sabendo o que faz, não quer assumir que sabe o que faz. O perdão eu perdoo para eu ficar livre do mal dele em mim. Eu perdoo para que eu não seja refém da maldade dele. Eu perdoo para não carregar a perversidade dele dentro de mim. Isso em relação ao próximo, eu perdoando o próximo. Imagina Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantos indivíduos absolutamente perversos, como o rei Manassés, você já leu no Velho Testamento? Não é nem sob o clima e a aura desse evangelho da graça. Não, é lá em 1 Crônicas, capítulo 33, se eu não estou enganado. Você lê a narrativa do rei Manassés, como ele matou os filhos. Ele era uma síntese de todo tipo de bruxaria, num Himmler do Velho Testamento. Um cara horroroso, indescritível. Mas o coração dele se arrependeu diante de Deus sinceramente e fique chocado e perplexo. E lá se diz, no Velho Testamento, e o Senhor foi favorável, o Senhor foi gracioso, o Senhor teve misericórdia de Manassés e o perdoou e o trouxe de volta à sua terra. Deu para ver até onde vai a extensão dessa misericórdia? Então, quem pode o mais, pode o menos. Quem faz o absurdo, faz o menos absurdo, que chega a não ser absurdo. Você pode ter certeza, querido, se eu estiver andando aqui na rua, um maluco quiser pegar um neto meu, um filho meu, eu viro o bicho. Eu sou capaz de dar minha cara para ele bater, dar minha roupa, dar tudo se eu tiver, só eu e ele. Agora, se ele partir para cima da minha mulher, dos meus filhos, dos meus netos, vocês vão ver o que é que um homem pode se transformar de bicho, de centauro, de animal e de doido. Eu sei que se mexerem nesse nível, eu não vou nem dizer a você que eu vou cair de joelho e vou dizer, ó Senhor, que estuprem devagar a minha mulher. Não, nesse dia terão que me matar, porque eu atropelarei quem estiver na frente. Se for comigo, um perverso que está fazendo isso comigo, eu estou acostumado, já desde garoto, quando eu me converti. Eu recebi muita humilhação na vida, muita, de gente que se eu quisesse eu atropelava em 30 segundos. Eu olhava assim e dizia, meu Deus, esse cara não sabe como eu sou letal. Se eu partir para cima dele, eu acabo com ele, eu desmonto ele todinho, esse panaca, me dá força. Humilhado, 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 às vezes até espancado. Tinha um cara na TV Globo, a primeira TV onde eu ganhei espaço com 18 anos de idade para começar a pregar. Ele era diretor técnico lá, já até faleceu, rapaz. Mas ele me odiava tanto, ele devia ter uns 40 anos, eu era um rapaz de 18 para 19, mas ele conhecia a minha fama de jiu-jiteiro, de rua, antes de me converter, e agora eu crente, eu não sei de onde veio o ódio dele, mas ele não só falava besteira. Eu me lembro de uma ocasião, por exemplo, eu com um braço para fora da porta de um estúdio, conversando com o diretor lá dentro, eu ia até o controle master lá em cima para dar uma instrução de algo que eu queria que fizessem lá num chroma key, num fundo infinito. Enquanto eu estou ouvindo o que estavam falando lá de dentro, ele pegou aquela porta de estúdio. Você conhece essas portas de acústica, estúdio? de isolamento acústico. Enorme. Rapaz, ela estava toda aberta, ele veio correndo, aí meu braço todo para fora. Veio correndo e pá! Olha, todas as minhas células se levantaram e eu falei, com um braço só eu mato esse cara. E na mesma hora eu falei, Jesus, abençoa esse idiota. E me dá calma.
E eu fui respirando, e ele, não reage não? Que cara, hein, Caio? Mas houve vários assim. Coisa horrorosa. Houve vários assim. Agora, não faça isso com a minha Larinha, com o meu Teteus, não faça isso com a minha Jubinha. Fica difícil. Não faça isso com nenhum filho meu. Não chegue perto da minha mulher, não brinque disso. Sabe, se quiser, me maltrate que eu tô aí, mas não brinque porque você não vai gostar eternamente do que eu te farei, seu idiota. Então, querido, acho que quem quer que tenha bagos humanos mínimos, não tem nada a ver com ter fé ou não ter fé. É um instinto do evangelho natural, proteger os seus indefesos e dar a vida por eles, como quer que seja. E a última pergunta é como é que se diferencia os filhos da perdição? Quem são os filhos? Quem são os filhos da perdição? Número 1, são pessoas muito preocupadas com a perdição dos outros. Principais candidatos. Os que botam os outros no inferno, ficam medindo os outros, dizendo esse aí já é um filho do inferno, já é um filho da perdição. Já perdeu. É o cara que barganha o evangelho, é aquele que ama muito mais os seus próprios interesses do que o significado e a verdade da vida. É todo ser soberbo, arrogante, ufanista, e que cultua a sua ufania, a sua arrogância, a sua soberba. É um filho da perdição, a menos que se converta. Um filho da perdição são os filhos do ódio, são os que não amam, são os que não perdoam, são os que têm prazer em se vingar. São esses que têm cara de diabo, embora se fantasiem de homem, que estão em nossa volta. Alguns deles são moralistas, são legalistas, são superiores aos outros, são os reis da moral, do exemplo, são os que toda hora designam ao próximo um destino infernoso ou trágico. Do ponto de vista de Jesus, lendo o Evangelho de carreirinha, esses são os filhos da perdição. Agora, não fique querendo identificar o DNA de ninguém, que é para você não descobrir que você é um deles. Por isso, ame e seja misericordioso. Não fique pensando nos filhos da perdição. Concentre a sua esperança nos muitos filhos da graça e da redenção que o amor de Deus está patrocinando no mundo hoje, sem que você saiba. Porque não lhe interessa de fato saber, meu irmão. Caio. Não, saber disso é mórbido. Os examinadores do DNA da perdição são mais propensos ao exame positivo? Acabam não entrando na porta do Enem celestial. Né? Os examinadores aqui não entram lá. Não, né? Não. Então, cuidado, né?